Oi. Tá falando que você não pode participar. Peraí, deixa eu sair e entrar de novo. Eita, a câmera virou. Agora eu consegui entrar. Oi, tá me Tá me vendo? vendo? Não. Não tá me vendo? Mas o que aconteceu? Caiu a outra live? Caiu a outra live, mas deu superaquecimento Entendi. do celular. Ah, o meu Não sei. celular, o meu outro, é que agora eu troquei, né? Mas o outro meu aconteceu isso, eu não conseguia fazer live com ele. Ele aquecia muito. Nossa, por quê? Então, Peraí, deixa eu geralmente é só... quando a bateria já não tá legal, precisa trocar a bateria dele. Quando ela já Gente, tá velhinha. boa noite. A gente vai tentar recomeçar da onde a Eu gente nem sei se parou. gravou o que eu tava falando. Não, não gravou nada, ele só saiu, não deu a opção de gravar. A gente É. nós vamos falar sobre Tantra hoje. Oi, Rogério, tudo bom? Oi, gente, sejam todos bem-vindos. Bem-vindos. Eu tô tendo um acidente com o celular aqui, vamos tentar refrescá-lo. Senão vai cair de novo outra vez. Refrescando o celular. Tô com o ventilador do lado dele. Até o celular tem calor, gente. Não sei como é que isso acontece. Gente, a gente vai falar sobre Tantra hoje. Aí a gente estava compartilhando na primeira parte não gravada, que a gente voltou Sim. recentemente, não tão recentemente, né? Uns 15 dias do Tantra de Tara. Foi a 14ª edição. E aí a gente estava falando sobre o quanto as pessoas, não só as que participaram, mas depois de cada grupo, geralmente as pessoas falam, ou vem depois de um tempo falar, como que a gente leva isso para o nosso dia a dia, né? Porque a sensação, quando a gente vai participar de um trabalho desses, lá participando, é como a gente estivesse dentro de uma bolha, né? Saindo dessa loucura deste mundo, saindo daquela exigência de horários, daquela exigência social que você tem, aquela pressão que a gente tem aqui fora. E aí a gente entra em um outro espaço, em um outro tempo, que funciona de uma outra forma. Né? Então, quando a gente sai dessa bolha, ou depois quando você sai de qualquer trabalho de Tantra, se propõe um trabalho profundo e sério, a gente vai sentir essa sensação, muitas sensações, né? A sensação de cadê aquela pessoa amorosa, eu amorosa, que me vi naquela vivência, naquele curso, naquele retiro? Cadê eu compassiva? Cadê eu que respira, que medita, que sente, que o corpo recebe, que está aberto, né? Cadê eu, aquela divindade que eu me vi por tantas vezes dentro daquela vivência? E aí volta eu para cá. Eu para cá do mundo, só aquela que tenho que obedecer a regras impostas, que já me foram trazidas,
eu que tenho que aceitar um relacionamento que não tá bom, que eu tenho que engolir. Eu sou aquela que não sou tão amorosa assim, que não sou tão compassiva assim, que não sou tão paciente assim, que projeto sim, que introjeto sim. Então, assim, Que tem que a gente vem cumprir horário, bater cartão e pagar conta. a gente vem com aquela série de questões que como eu levo isso para o dia a dia, como ser eu que eu amei ali dentro daquela vivência e como eu permanecer com essa eu. Se eu pudesse optar, optaria por ficar com aquela versão de mim. E aí, eu estava dizendo que esse combo todo, né? Várias versões minhas, sou eu mesma, né? E ela vai sendo integrado, né? O Tantra, ele vai integrando de uma forma muito fluida, inclusive te tirando de situações e te desamarrando de onde você não precisa mais estar, né? Porque já cumpriu o seu aprendizado a respeito daquilo, já cumpriu a parte pragmática a respeito daquilo, já entendeu, já pode passar para o próximo nível, né? E aí a Vanessa estava comentando que ela costuma se observar constantemente. E esse eu observador, a gente entra em contato muito, muito rápido nos inícios dos trabalhos. Aquele que está fazendo, que está observando tudo que está acontecendo, né? Durante a vivência, a gente percebe muito assim, um filme passando, porque a gente transita muito pelas emoções dentro do retiro dos trabalhos de Tantra. A gente vai uma A1, né? É um combo da A1. A gente vai do choro ao riso, a gente vai da alegria à tristeza, gargalha, vai à loucura. E a gente transita muito pelas emoções nesses tipos de trabalho. Então, aqui também a gente vai aprendendo a observar, né? Essas cenas passando na nossa frente. E aí a Vanessa estava nessa parte quando a nossa live caiu pela 10ª vez. E aí, o que você complementa da sua parte? Não, então, é isso, sabe? É o me observar. E aí eu dei exemplos meus, né? Então eu falei das minhas questões. Eu falei muito que eu sou uma pessoa muito autocrítica, mas aí são questões minhas. Cada um vai observar ali quais são os pontos, né? Em que precisa olhar. E é um mergulho muito profundo que a gente faz, né? Eu brinco que no retiro a gente faz mergulhos muito profundos dentro de nós mesmos. E depois a gente vai colocando a casa em ordem, né? Então você mergulha, vê um monte de coisa, aí você fala, tá, agora vamos organizar a baguncinha, o rolê aí, porque é muita informação. E é um pouco isso que acontece no pós-retiro, né? Você fala, vi um monte de coisa, o que eu faço com isso agora? Vamos dar um jeito nesse negócio aí. E para mim, eu falei um pouco das minhas questões, cada um vai trazendo as suas. Outra coisa que eu acho que é bem interessante, e olha, eu vou falar que eu sou uma pessoa que eu ainda faço psicoterapia, faço terapia, sempre fiz terapia minha vida inteira, psicoterapia, tal. Vou e volto, faço um tempo, paro, volto, sempre fiz, sempre estive em processos terapêuticos, mas assim, uma coisa que o Tantra me traz é muito também da percepção do que sou eu, Vanessa, e do que sou eu, Vanessa, repetindo coisas que me ensinaram, ou coisas que eu aprendi, sabe? Então, por exemplo, uma vez, quando eu era criança, alguém falou você tem que fazer tal coisa, e eu gravei, registrei aquilo, e eu vou repetindo aquilo sem ter consciência se realmente eu sou aquilo. Entende? E acontece isso na vida de todo mundo tem, né? Esses padrões de comportamento que a gente vai trazendo, porque em algum ponto da nossa vida a gente aprendeu que tinha que ser assim, a gente só segue sem questionar. E a gente muitas vezes não se dá conta que a gente reproduz isso. É uma coisa também que para mim vem muito forte dentro das práticas do Tantra, né? Algumas edições mais, outras menos, mas vem muito forte de enxergar, de cada vez mais entender quem é a Vanessa na essência, sem corresponder expectativas de outros,
Porque é isso, né? A gente vive reproduzindo padrões que a gente aprendeu e a gente vive tentando corresponder à expectativa das pessoas. Expectativa da família, expectativa dos amigos, expectativa do parceiro. E a gente fica se moldando às expectativas e muitas vezes foge daquilo que a gente é de verdade. E aí o Tantra ele vai te trazer isso, ele vai falar quem é você. Pelo menos para mim, é um processo muito forte. Quem é você? Quem é você quando você não está tentando corresponder à expectativa dos outros? Quem é você quando você não está reproduzindo o que te ensinaram? Quem é você? Né? E quem isso é muito, você muito forte. Quem é você até quando você está pensando, né? A quem está servindo aqueles pensamentos, né? Então, assim, o Tantra é uma filosofia de vida comportamental e a gente vai ter vários caminhos que explicam a nossa origem, quem somos, a que viemos, da onde surgiu tudo. E o Tantra, como filosofia de vida, ele vai explicar da onde viemos, da onde tem essa fonte, né? Aqui estamos aqui, quem somos nós? Vai responder as perguntas básicas, né? E a gente vai ter variação de escola, por local de devoção, e a gente vai ter variação, linhas diferentes, mas em suma, tudo vem explicar aquelas coisas básicas, né? E a origem do Tantra, ela tem muito origem ali, é a origem xamânica mesmo, que era de tribos iguais, uma tribo intocada, né, que a gente teria hoje. Então, assim, os caminhos, eles todos vão levar ao mesmo local e aos mesmos questionamentos, sabe? Esse vazio interno que a gente tem, constantes, que a gente vai tentando suprir de diversas formas, né? Quando a gente faz os trabalhos e vai preparar algum trabalho de Tantra, o que a gente tenta fazer é proporcionar todo o cenário para vocês entrarem em contato com todas as possibilidades de você conseguir chegar mais próximo possível que você é em essência, pelo menos por algum tempo, né? E criar um ambiente onde você consiga chegar nesse estágio. Tem uma fase inicial, que é aquela fase de estranhamento, de adaptação ali do primeiro dia, mas os trabalhos de Tantra, eles vão tentar te proporcionar o cenário perfeito para que você consiga deixar ser revelada a sua essência. E isso vai acontecer em algum período do tempo que você estiver lá, e de acordo com que a sua real entrega, né? Pode ter uma resistência muito grande e você não se sentir seguro ou não querer se entregar ao processo, aí é a escolha de cada um. Mas ali tem todo o cenário preparado para vocês conseguirem se relaxar e poder revelar-se na sua essência. E esse relaxamento, esse revelar-se para a sua essência, ele não está só no retiro, ele está fora também, né? Porque tudo que a gente tem fora é o que é imposto socialmente, é a criação, até as coisas básicas do dia a dia, os valores monetários que a gente tem que comprar, vender, as necessidades de compra, celular, coisas básicas, né? Isso tudo foi uma imposição. A gente não nasceu com nada dessas coisas todas e a gente não vai ser enterrado com nada dessas coisas todas, né? Não vai precisar, pelo menos. Pode até ser enterrado com essas coisas todas, mas não vai precisar, né? Então, assim, tudo isso daqui é transitório, até nosso corpo, tudo é transitório. E ali é a oportunidade de você perceber toda a transitoriedade de tudo, do seu sofrimento, de toda a dor que você sente, de perdas, sofrimento em questão de relacionamento, de todas as áreas da sua vida. Ali é a oportunidade de você ver que é tudo muito transitório, porque a gente transita muito de emoções, de sensações, durante todo o tempo que a gente está dentro de um trabalho de Tantra. A gente transita muito. Isso tudo vem mostrar que tudo é transitório. E essa pequena reprodução é como se fosse um filme, para você se enxergar.
e você conseguir enxergar que lá fora você pode fazer exatamente tudo que você está fazendo lá dentro. Que você pode ter o mesmo olhar que você teve lá dentro. Porque você homem, pode sentir a energia masculina sim. Pode sentir o seu corpo vibrar em tocar um outro homem sim, né? Que aquela energia está limpa, é pura, é plena. E você ficar em êxtase também sim, né? Você que é mulher, pode tocar em outra mulher e sentir o êxtase de tocar uma outra mulher e ver o divino naquela pessoa e em você tocando aquela mulher, sim, né? E que tudo isso daí é uma construção social. E mesmo que você não consiga avançar um passinho, você sai com essa noção de lá, a maioria dos trabalhos, né? Que se propõe um trabalho sério. Então, exatamente tudo que você faz dentro de um retiro, em respiração, observação, o eu meditante, o eu divino, tudo isso daí já é você. Não são duas pessoas ou 1000 pessoas diferentes. Você é todo esse combo, tudo isso é você, né? Essa dualidade que a gente sempre está imposto, ou que é certo, é errado, bom, ruim, luz, sombra, ela já tem matado a gente por muito tempo, né? E a dissolução dessa dualidade, você ficar uno e íntegro com você, ela não vai acontecer nisso daqui, porque a gente tem todo o mundo aqui fora, né? E demora para a gente conseguir, e é um rompimento quando você sai do mundo, sabe? É um rompimento, assim, de você sair dele, né? É um rompimento brusco para você sair dele, sabe? Então, assim, de você não ir conforme as regras dele, de você principalmente acreditar, né? De você principalmente saber que vai dar certo. No tempo que for, mas vai dar certo, entende? É muito difícil. Então, assim, quando a gente sai do retiro, eu, às vezes, eu brinco, mas é muito sério, que eu costumo perder minha identidade. Eu não sei responder o meu nome, né? E nesse retiro que a gente teve, eu perdi minha identidade, assim. Eu fiquei dias, assim, se alguém perguntasse meu nome, eu não ia saber responder. E ficam dias inúteis, sabe? Só integrando. E aquele tempo é necessário para a gente integrar tudo que foi, para deixar a energia reverberar, para o corpo ir assentando essa energia, porque é muita energia que é levantada durante o retiro, e também muita consciência que vai vindo. E a gente tem, às vezes, aí a gente vai cair em outros compartilhares que eu quero chegar, a gente tem também uma abertura no campo, diferente que a gente está acostumado, né? A gente abre o nosso campo para uma transmissão diferente daquela transmissão que a gente está acostumado aqui. Ó, eu leio, minha aprendizagem vem dos livros, minha aprendizagem vem de uma escola, vem de um local físico que existe, eu consigo ver, consigo palpar. A gente sai dessa parte e a gente entra para um outro campo mais sutil, onde a sua aprendizagem e seu desenvolvimento vai sendo traçado aqui fora, no mundo, mas vai sendo traçado também em outros planos, né? De uma forma mais, vamos dizer, invisível aos nossos olhos, mas que vai trazendo muito conhecimento para a gente. E isso, às vezes, desbaratina, ou a gente fica tentando encontrar uma referência física, que a gente quer achar um livro, um registro, um vídeo, falando a respeito de alguma coisa que a gente viu, de que a gente sentiu. A gente quer encontrar alguma semelhança para a gente falar assim, não estou ficando louca, da onde veio essa história toda. Outra coisa que a gente costuma fazer... Ou então ficar pensando, isso é coisa que a minha mente está criando. Eu penso às vezes também. Ainda volto nisso. Não, a minha cabeça que está criando isso. Imagina, não, isso não existe. Eu que estou fantasiando. Sim. Ao mesmo tempo, abre também um alerta para a gente começar a olhar para esse desenvolvimento, porque Tantra também é espiritualidade, não é religião, não se atrela a uma religião, mas é olhar para
seu desenvolvimento espiritual. Isso quer dizer que eu vou ter que... eu tenho que estar necessariamente em alguma religião para fazer desenvolvimento? Nada disso. Se abrir para um desenvolvimento, porque toda essa aprendizagem, ela vai sendo assim, traçada para você, de acordo com a sua abertura, né? E aí a gente vai, o que eu quero, para a gente tirar algumas dúvidas nesse sentido, e passar um pouco da nossa experiência também, compartilhar um pouco da nossa experiência, para quem está sentindo isso, entende? Para quem entrou em contato com isso, a gente fica com um campo mais aberto. A gente trabalha com muita energia, e a energia que está sendo trabalhada ali naquele local, toda ela é canalizada para o trabalho, né? Então, a intenção de quem está facilitando, ela sempre, independente se o trabalho é técnico ou não, está levantando energia. É importante que seja bem direcionado para o trabalho que está sendo feito, bem intencionado para o trabalho que está sendo feito. Quem for começar a ter os seus livros também. Esse direcionamento inicial limpo, né? Um canal limpo, um instrumento limpo para poder utilizar essa energia sem... Vou pegar a energia para mim, né? Vou segurar toda ela para mim. Vou segurar todo esse conhecimento para mim. Então, tudo isso daí é muito importante na hora de vocês escolherem ou quando você for conduzir o trabalho, né? Agora, queria que você falasse um pouco, mais ou menos nessa linha aí, que a primeira parte a gente até deu uma respondida da primeira pergunta. Agora, entraria nesse outro compartilhamento. Qual a pergunta especificamente? Não tem uma pergunta especificamente. São nesses casos, tipo, que a pessoa acessa muitas coisas ali que é muito irreal para esse nosso mundo real, né? Que a gente acha tão real, que é palpável. E as pessoas ficam atrás dessas referências, de encontrar em textos, livros, vídeos, né? Ou ela precisa pelo menos se identificar com aquilo lá, e isso já aconteceu muito comigo. E aí eu queria que você passasse o que aconteceu, isso já aconteceu com você também. Isso já aconteceu muito comigo, de eu ficar tentando buscar referência, aquilo que você falou, será que eu tô ficando louca ou não? É coisa do meu pensamento ou não? Isso é uma pergunta. E a segunda pergunta não é uma pergunta especificamente, é mais um compartilhar da gente, entende? Sobre essa proteção, né? Esse desenvolvimento que a gente tem que se propor a partir do momento que a gente fica com o campo mais aberto, né? A gente está se abrindo para um trabalho que exige mais sutileza e a gente fica necessariamente com o campo mais aberto. Bom, essa coisa que eu falei de... a minha mente está criando, nossa, acho que isso é coisa da minha cabeça, acho que eu estou fantasiando. Era uma coisa que eu tinha muito no começo e vou dizer que às vezes eu ainda caio um pouco nisso, assim, sabe? Muito menos, assim, muito mais diluído. Mas era muito engraçado, porque eu ficava, né? E aí, isso me tirava do estado ali do transe, né? Da meditação. Porque eu falava, não, gente, não é possível. A minha mente está criando isso, é coisa da minha cabeça. Sabe? E aí, no começo, eu me questionava muito assim, se aquilo estava acontecendo de verdade ou se eu que estava fantasiando. Ou se eu que criava aquelas expectativas para mim dentro da meditação. Entendeu? E aí, quando eu comecei a desencanar, a coisa começou a fluir. Né? Porque aí você para de buscar. É uma coisa que é importante também, acho, da gente falar. Bom, eu não dei boa noite pra ninguém, né, gente? Boa noite. Bem-vindos à live. Se vocês quiserem mandar perguntas aí, comentar, se alguém quiser compartilhar também algum depoimento. Mas, assim, pra mim, uma coisa que acontecia muito no começo era isso. Essa questão de ficar me questionando sobre aquilo que estava acontecendo. Só que, assim, era um questionamento que acontecia durante o processo. Então, cada vez que eu parava para questionar se aquilo era real, eu saía do meu processo. Cada vez que eu parava para questionar se aquilo estava acontecendo de verdade, eu saía do meu processo. Então, era como se a coisa não fluísse, né? Eu ficava no mental, a minha mente ficava ali o tempo inteiro questionadora, policiando, tentando entender o que estava acontecendo. E foi um ciclo que eu precisei quebrar
para poder conseguir fluir dentro dos processos meditativos, ou mesmo dentro do processo da massagem. E quando eu entendi que não tinha importância, que não tinha a menor importância se aquilo era criação da minha mente, se não era criação da minha mente, se era de verdade. Quando eu percebi que esse detalhe era o menos importante de tudo, foi quando eu consegui começar a experienciar isso de uma forma mais verdadeira, mais pura, né? Porque aí eu parei de tentar entender. E eu percebo que é muito comum, principalmente para quem está começando no Tantra, da pessoa ir ali para a meditação, buscando alguma coisa, né? E aí é muito engraçado, a Sandra deve escutar também, porque às vezes as pessoas vêm comentar comigo nos retiros e falam assim, eu queria muito ser que nem vocês, assim, que nem você, que nem a Sandra, a Cris, né? Que não sei se a Cris está aqui na live. E ter esses processos, mas eu não consigo. E aí eu falava, gente, mas é só deixar fluir. Assim, primeiro, não vai esperando ser eu, ou a Sandra, ou a Cris, ou qualquer outra pessoa, porque o nosso processo é diferente do seu. Ponto número 1, né? Segundo ponto, não vá criando expectativas, porque a partir do momento que você vai pensando, eu quero chegar ali, você já traçou alguma coisa para você e você já saiu do fluxo. E é uma linha muito difícil. Eu sei que é muito difícil esse entendimento. Mas o primeiro de tudo é isso. Parar de questionar. E aí, quando eu parei de questionar, eu comecei a ter contato com essas questões, né? Com essa energia, com esse fluxo, com essas visualizações. E às vezes, quando a informação, pensando até nessa questão da espiritualidade mesmo, né? A espiritualidade conversa com você, ela tá te mandando recado. Eu também teve uma fase em que eu ficava muito preocupada. A espiritualidade está mandando um recado ali na meditação, eu tenho que entender qual é o recado. E aí eu percebi também que teve um momento que a hora que eu deixei de me preocupar com isso, o recado começou a chegar com mais facilidade. Por quê? O recado vai vindo na maneira que você tem um entendimento para aquilo. E se você fica numa neurose, meu Deus, eu vi um símbolo na meditação, o que é aquilo? Eu preciso entender o que está acontecendo. E às vezes você vai buscar, e aí você fica ali desesperada, ansiando uma informação, e às vezes você nem vai cair na informação correta, você vai cair numa informação que pode ter a ver com aquele símbolo, com aquela imagem, com aquela coisa que você visualizou, com aquele sentimento, com aquele cheiro, mas não é exatamente aquilo que era o recado, entende? E mesmo aí eu percebi... Mesmo porque aí a gente já cai muito no nosso mental e perceba, quando cai no nosso mental, a gente não vai desligar ele. Mas a gente, vamos dizer, nós vamos perfumar a gente vai aprendendo a perfumar a mente, porque a gente pensa muita besteira. Sim. E a maior parte dos nossos pensamentos também serve ao nosso ego, né? E para manter ele ali inflado, ele não, da forma que ele está formado, não é útil para a gente no Tantra, entende? Então a gente vai dissolvendo essa formação inicial e a gente vai trabalhando esse ego, né? Quando passa pelo viés mente, quando passa ali para essa parte do ego, a gente cai numa parte onde a gente pode influenciar o trabalho e o trabalho não sai tão legítimo, não tão autêntico, exatamente. Tão conhecido, entendeu? Pode ser melhor. Pode até ser muito bom técnico, mas pode ser melhor ainda se fosse com portas abertas. Se tiver ajudinha, né? E é muito engraçado que, assim, eu não sei se já aconteceu com você ou alguém que tá na live e quiser compartilhar, comigo já aconteceu assim. Eu tô lá na meditação e eu visualizei alguma coisa e eu entendi o que era aquilo. Tá bom, vivi o processo e tal. E aí depois, um dia, do nada, cai a ficha, assim, ó. Sei lá, acontece qualquer coisa, uma coisa totalmente aleatória. A luz apagou, aí parece que cai uma ficha, assim, duf. Entendi o que era aquilo. Eu não precisei buscar. A informação chegou no momento que ela tinha que chegar. Eu acessei quando eu estava pronta. Compartilhar o que aconteceu no próprio Tantra de Tara, né? Porque assim, eu falo que eu sempre fui muito lesada para entender. Minha vida inteira eu tive muitos sonhos específicos, assim, e eles eram até mais claros numa determinada época. Depois de uma determinada época, os meus sonhos eles não ficaram tão claros assim. E começaram a ficar com mensagens cifradas, né?
Foi a fase que a Vanessa falava, pelo amor de Deus, não entendi nada que você falou. E aí, hoje em dia, eu brinquei, a espiritualidade já se cansou, falou assim, não, Ai, gente, vamos dar a mensagem mais clara, porque ela é muito retardada. ela não tá Vamos trazer a entendendo. informação bem clara. E na última edição do Tantra de Tara, eu sonhei com uma determinada meditação e que me pareceu bem inviável, gente. Não tinha nada que se usa mesmo na meditação, ia ser uma releitura dela. Mas para ser uma releitura dela, eu precisaria de algumas coisas, né? Oi, Alan, maravilhoso. Tudo bem com você? Boa noite. E aí a gente Boa precisaria noite. de algumas coisas não tão fáceis de preparar, algo que a gente não ia conseguir chegar na mesma intensidade e a proposta inicial dessa meditação. E veio um sonho muito claro que a gente utilizava, que as pessoas, os participantes, eles estavam segurando um pedaço de madeira assim, marrom, bem envernizada, e eu precisava gerar um brilho nesse pedaço de madeira, né? E aí eu discutia com algumas pessoas invisíveis, e eu falava, não vai dar certo. Como que eu vou conseguir, ao mesmo tempo que esse objeto que teria que estar na mão deles também deveria emitir um calor, né? Ou reter um calor. E aí eu questionava tudo. O calor eu até entendi a parte, né, da retenção da parte térmica, mas eu falei, nunca vou conseguir colocar um ponto de luz ali que vai se ampliar, né? E enfim, eu fiquei nesse debate todo aí, eu comigo mesma, e para mim era muito fantasioso. E para mim aquilo lá ia ser muito irreal, mas ok, preparei do jeito que estava, com toda a proposta que veio. Veio cada item que a gente tinha que colocar e substituir da prática da meditação, quando que a gente tinha que realizar. E aí, no segundo dia, uma das participantes, que foi a Paula, né? Ela pegou e falou assim, posso fazer a leitura do quinto dia? E quando ela fez a leitura do quinto dia do grupo, veio a validação e tudo se preencheu, né, Van? Né? O que a gente ia ter que fazer naquela prática da meditação, aqui veio aquela meditação, veio que aquele dia seria um portal, né? E aí eu fui pesquisar, gente. Pesquisei, Google, portal, não era 9/9, era 8/9, vocês erraram a data, gente. E eu não achei nada sobre esse portal, a não ser aquilo que você conseguiu encontrar alguma coisa sobre esse portal? Não. Que é o portal que veio Também não. especificamente para o quinto grupo do dia, né? Que a Paula fez a leitura. E bateu muito com todo o sonho, né? Agora, se eu ficasse pensando a possibilidade de realizar aquela prática, não deixasse uma portinha aberta para eu acreditar e saber que vai dar certo, não faria nada, entende? Então, assim, o acreditar e saber que vai dar certo é uma constante na gente. E isso reverbera em todo o seu corpo. Ai, como que eu sei que vai dar certo algo? Como que eu sei que aquele é o caminho? Como eu sei que eu estou no caminho errado? É a sensação do seu corpo, sabe? Porque às vezes a gente tem a sensação, e aí eu vou no terceiro compartilhar, que a gente tá fazendo tudo certinho. Eu tô no caminho perfeito, certinho. Só que o seu corpo não tá vibrando aquilo ainda, né? E aí vem várias chamadinhas para você, falando para você, meu, para de ser retardado, ó, é esse caminho aqui. E aí a gente não tá abrindo a portinha, né? Ainda totalmente. Essa sensação que vem quando tá tudo alinhado, tudo perfeito, tá no caminho, você sente fluir no corpo inteiro, sabe? Você sente uma conexão de todo o seu corpo com o seu espírito. Você sente uma conexão integral e só é. Não tem chance de não ser. Não tem questionamento de você acreditar ou não acreditar. É a sensação e aquilo vibra em você de forma tão forte, autêntica, verdadeira, que só é, entende? Não tem como não ser. Essa sensação é inegável, porque quando vem para você, simplesmente é. E aí desconstrói tudo aqueles questionamentos bobos que a gente tem sobre crença, sobre religiões, sobre se você está ficando louca ou não está ficando louca, sobre se é
Sandra? Oi, eu Oi. paralisei. É que eu não tô vendo você, então só sumiu a voz. Não, sumiu mesmo. Paralisou aqui por uns segundinhos. E essa vibração que a gente começa a ficar muito apta à percepção, né? O Tantra, ele vai trazer isso. O Tantra, ele vai preparar o seu corpo para perceber essa vibração. É o único caminho? Não, mas os caminhos, às vezes, te direcionam para o Tantra. O caminho onde você está, às vezes, te direciona para o Tantra, e também o Tantra te direciona, às vezes, para os outros caminhos, para você ir beber de lá e voltar para cá, e vice-versa. A gente não exclui nada. Eu não costumo excluir nada, entende? A linha de filosofia do Tantra, eu posso ir beber no Advaita Vedanta? Vá, beba, vá pegar a autoinvestigação quando você precisar. Para mim já foi muito importante naquelas noites mal dormidas, onde você não consegue nem falar o que você está pensando, porque as pessoas vão te achar muito maluca e você mesmo está se achando maluca. E você só consegue sair desse labirinto quando você passa por uma autoinquisição, né? Onde você vai investigar e você vai matar o seu pensamento na raiz de onde ele está vindo. E aí sim você vai começar a trabalhar a sua mente de uma outra forma. Então eu vou excluir a Advaita Vedanta? Não, eu vou beber o que ela puder aqui para me dar o suporte que eu preciso. Eu vou excluir as medicinas? Não, mas eu vou entender que eu não preciso de nenhuma medicina, porque eu sou a própria medicina também. Eu sou todas as plantas, eu sou todas as medicinas que se propõem em meu corpo também. Todas elas vibram nele. Eu também sou elas, né? E então, o Tantra, ele não vai excluir que você vá lá utilizar suas medicinas, mas ele vai te mostrar também que você já é a sua própria medicina, né? Mas tem fase que ele vai te empurrar para ela, vai lá que você precisa ver umas coisas que você não está querendo ver aqui. Então você vai lá, não vai excluir, né? Mas não há necessidade de você fazer um mau uso, ou de você utilizar as medicinas ou vícios em si como um suporte, porque a tendência é que te tire dessa situação para que você perceba que você tem todo o remédio, a cura, está tudo em você. E você vai perceber E na verdade, mais. Na verdade, assim, só complementando isso que você está falando, o Tantra, ele nem cai nesse lugar de negação das coisas, né? De proibição das coisas. Quando a gente cai nesse lugar de negação, de proibição, de não pode, você já está saindo daquilo que é a proposta do Tantra. Porque se o Tantra vem como uma proposta de ser desrepressor, ele não vai cair nesse lugar. Ele vai entender que são caminhos, né? São percursos que você tem que percorrer, caminhos que você tem que seguir, que cada um tem o seu processo, não tem apego, né? O Tantra não fala assim, olha, não vai lá e não fica apegado no negócio. Se você precisar experienciar, beleza, mas não fica lá pegadinho também, né? Mas ele não cai nesse lugar de não pode, de não faça. Ele vai falar, se você precisa, vá lá, percorra, olhe, aprenda, se instrua, né? Viva aquela experiência que você precisa viver. Até o erro, na verdade, faz parte desse processo, né? Então, assim, às vezes até você ir lá, bater a cabeça, errar, tropeçar, levantar, começar de novo, faz parte de todo esse aprendizado, né? Faz parte. Mas só para complementar. Não, é importante. Além de fazer parte, é o seu poder de escolha, né? Seu livre-arbítrio, dos seus caminhos. Mas sempre essa conversa vai sendo constante, entende? Não é, eu nunca fui avisada. Ninguém veio me avisar. Estava sozinha, perdida numa situação. Não, você tem 1000 avisos. Às vezes você tem uns avisos muito claros de tudo que vai acontecer. Olha, aquilo vai acontecer isso, mas você está sentindo seu corpo inteiro vibrar, sua alma vibra por aquilo. E você vai, porque você sabe que aquilo é o caminho. Vai ser uma briga boa, vamos dizer assim? Vai ser uma briga boa, às vezes é uma briga boa. Mas aquele lá é o caminho, entende? E às vezes essa briga boa, a gente fala uma briga boa, porque ela vem no sentido assim, não é aquele peso.
Quando você sente seu corpo inteiro vibrar por aquilo, ela não vem carregada com peso. Ela vem carregada de apoio, de segurança, que existe um plano inteiro trabalhado, olhando também para o único serzinho que está ali, né? Você sente a atenção voltada ali, uma proteção, uma segurança naquilo que você está fazendo, né? Então, assim, e você vai chegando tão perto do seu eu autêntico, do seu eu essencial, que você cada vez quer mais essa sensação dessa integridade que você é, entende? Você quer cada vez mais estar próximo disso que você, que te resplandece que é você, né? E aí, eu já queria entrar no ponto dos arquétipos, né? De como a gente usa os arquétipos, de como a gente traz esses arquétipos, porque, gente, há uma diferença muito grande de quando você faz um trabalho para você ancorar um arquétipo firmado no eu quero ego, tem uma determinada intenção, né, para meu benefício pessoal ou qualquer outro objetivo, porque hoje em dia você veja as pessoas utilizando os arquétipos mais absurdos do mundo. Eu estou em alguns grupos de arquétipos e eu vejo uns arquétipos, meu Deus do céu, estou horrorizada. E como se usam indiscriminadamente, meu Deus do céu. E enfim, mais do que essa parte do eu quero, né? E o que eu posso obter com esse arquétipo X? Quais são os benefícios que pode servir a meu ego, a mim, né? É naquele sentido do que eu não tenho esses instrumentos, porque eu consiga lidar com uma situação. Vocês percebem a diferença? O arquétipo ele vai me socorrer, estar comigo em todas as situações que eu não me vejo o suficiente para lidar com uma determinada situação. Que não vou ter arma suficiente para passar por um determinado estágio, porque eu não vou ter proteção suficiente para passar por um determinado período tumultuado. Há uma diferença muito grande nisso. E o arquétipo, ele vem em você. Com você. Você é aquele próprio arquétipo. Ele vem com a força de você se tornar aquela consciência firmada naquele sentido que existe sobre aquele determinado X arquétipo, né? E o arquétipo, ele sempre vem te socorrer nessas horas. E quando ele vem nessa verdade firmada do teu ser, precisando daquilo para o seu desenvolvimento, precisando daquelas armas para te dar o suporte, para passar de uma situação difícil, para enfrentar um determinado problema. E aí sim ele se ancora de verdade em você, aí aquele arquétipo flui com a total potência, entende? Mas há uma diferença muito grande porque ela está com uma via limpa, né? Quer falar alguma coisa sobre isso? Eu acho legal. Não, é isso, né? É isso que você falou. E eu acho que eles vêm muito também como um aprendizado, né? E às vezes, porque assim, uma coisa que. Aí é uma coisa, uma visão muito particular, não sei se você concorda, se as pessoas que estão assistindo concordam, que quando a gente começa a perceber, principalmente vamos pegar ali os hinduístas, né? Que a gente está falando do Tantra, que vem ali da Índia, e você começa a perceber que você foge daqueles arquétipos, pensando nos deuses, que você foge daqueles arquétipos de deuses, que são perfeitos, maravilhosos, que são lindos, e você se depara com deuses que trazem essa flutuação, essa humanidade. Então tem amor, mas também tem destruição, sabe? Tem tudo isso, porque às vezes a destruição é precisa, às vezes o encerramento de ciclo é preciso. E aí, quando você começa a trabalhar e a perceber esses arquétipos, ou mesmo quando você pega ali a questão do arquétipo do feminino, que vai passando por Durga, Kali e todas essas deusas, e você vai vendo
todas essas questões e você vai aprendendo a lidar com isso também na sua vida, né? Então eu não sou, eu não vou ser uma pessoa que vai estar o tempo inteiro linda, maravilhosa, sorridente. Vai ter dias que eu vou estar na fúria e faz parte, porque de repente naquele momento é aquilo que eu preciso para poder colocar um ponto final em alguma coisa, para poder encerrar um ciclo ou para poder transpassar algum obstáculo. E aí você vai aprendendo também que aquilo faz parte de você, né? E a gente cresce muito com essa ideia dentro da nossa socialização, pelo menos aqui no Brasil. Eu posso falar sobre a gente aqui, Ocidente, Brasil, né? São Paulo, com a ideia de que a gente tem que ser obediente, a gente tem que estar sempre passiva, principalmente quando a gente fala numa criação ainda muito patriarcal, a mulher tem que estar sempre nesse lugar de passiva, de agradar, de ser simpática, de você estar sempre obedecendo. E aí a gente começa a achar que a gente precisa viver a vida assim, né? E aí, quando você traz esses arquétipos, quando você traz essa flutuação, você vai entendendo que não é assim que a vida funciona. Eu não vou estar sempre numa posição de passividade e obediência, porque talvez quando a gente estiver evoluído e a gente estiver e a gente virar Buda, né? Talvez a gente consiga não flutuar tanto, mas faz parte da nossa humanidade, né? É isso. E como é que a gente lida com essas questões? E também tirar isso de um lugar ruim. Assim como a gente também tira, e é uma coisa que o Tantra traz, essa questão do... alguns arquétipos vão tirar também esse lugar da morte no encerramento, como um encerramento de ciclo, de um lugar ruim, né? A morte e o renascimento, sabe? Uma coisa termina porque a outra precisa começar. Então é um ciclo constante de acaba e recomeça, e finaliza e recomeça. E para mim, assim, ter contato com isso desde o começo, desde o começo do Tantra, do meu trabalho com Tantra, que eu comecei a entender o que são esses arquétipos, não só dentro ali do hinduísmo, mas outros que eu já tinha contato, vem muito também nessas questões de entender que eu não sou só uma pessoa que vai obedecer e ser passiva, que existem outros sentimentos, outros momentos, outros lugares, e que tudo isso faz parte do processo que a gente está vivendo aqui, né? E vai te servir, como a Sandra falou, para ensinar, para você crescer, para você aprender a lidar com aquilo, né? Eu acho que é isso. Vai te trazer muita força para você passar por muitas situações. Todos nós temos o potencial de ativar qualquer arquétipo, né? E todos eles estão disponíveis aí ao bom uso. E ao bom uso que eu falo é aquele uso autêntico, né? Quando você vai recorrer àquilo que você está achando que você não tem, ali momentaneamente. E quando você sente o arquétipo em você, você se vê o próprio arquétipo. E aí se dissolve também aquela dualidade do Deus e eu. Você é o próprio Deus. Sim. Você é aquele que você é aquele que está organizando tudo, que está mandando tudo, que é a fonte de tudo. E aí também a gente cai numa outra questão mais legal ainda. Se eu sou a fonte de tudo, eu posso colher esses conhecimentos direto da fonte. Autênticos, ela está ali liberado para a gente, é o que a gente tenta trazer em cada edição de qualquer curso, né? Posso comentar uma coisa ainda a respeito dessa questão? Eu lembrei de uma coisa agora, e aí eu vou falar, se você quiser complementar, porque na verdade foi uma experiência mais sua do que minha, que eu vi isso acontecer. E aí, então, por exemplo, teve um determinado retiro que veio Jesus, né? E aí a gente ainda tem muito essa ideia que eu tô falando dessa questão da passividade, da obediência, não sei o quê, e a gente tá acostumado a crescer com uma imagem de Jesus, onde é essa amorosidade toda, aquela coisa muito pacífica e tal, e de fato existe aquilo. E aí teve um retiro que a gente estava, e aí a Sandra recebeu esse arquétipo, e aí ela falou assim, nossa, mas ele veio muito bravo e tal.
E aí foi uma reflexão que a gente teve, né? E que assim, o ser amoroso não é ser pacífico, não é ser só essa coisa de ai, borboletas e lindo, e olha, e não sei o quê. Não, que às vezes você chamar a atenção de uma pessoa, às vezes você estar bravo também, que eu nem sei se seria a palavra, seria bravo, mas assim, também faz parte do Enérgico, amor. enérgico. Enérgico, é enérgico. Você Quando ele estar quando enérgico algo não é também é bravo, amor. estava enérgico. É enérgico, é isso. E que assim, você tá enérgico também é amor, entende? A gente não pode negar isso. Porque às vezes você falar, o amor é lindo, maravilhoso, pacífico, e você ficar passando a mão na cabeça da pessoa, não vai tirar ela daquele lugar, ou não vai te tirar do seu lugar de conforto. E às vezes você precisa dessa versão enérgica do amor e falar, sabe aquela mãe brava? A mãe brava também ama, ela também tá amando o filho quando ela é a mãe brava. E é isso, veio Jesus que é a mãe brava. Mas é isso, entende? É Agora, você aprender a lidar com veja essas questões só que faz como pode parte. ser totalmente diferenciado se você não tiver aberto, ou se você quiser influenciar, entendeu? Ou se você quiser fazer um mau uso disso, entende? Não é aquele arquétipo que está ali, né? Tem um combo de energias que pode se chegar para te ajudar em alguma coisa. Isso não quer dizer que seja um bom direcionamento, né? Então, assim, quando a gente tem esse campo aberto, quando a gente vai quando a gente vai se adentrando no Tantra mesmo, saindo só da técnica, vai entrando nesse campo mais sutil, onde a gente vai se abrindo para trabalhar a energia Kundalini como um todo, e essa energia que vibra e reverbera em todos os planos aqui, nos 7 centros energéticos e além, embaixo e em cima. Então, assim, quando a gente se propõe a isso, a gente tem que se blindar, né? Para a gente estar bem apoiado e bem direcionado. E essa abertura acontece principalmente quando a gente faz um trabalho interno nosso, de abertura para que as boas energias se cheguem. Então, primeiro você tem que acreditar na vibração do seu corpo, naquilo lá que seu corpo está te avisando. O seu corpo vai sempre avisar se uma vibração for de frequência mais baixa, se você estiver num espaço de mais densidade. E a gente tem que olhar com muito carinho o nosso desenvolvimento espiritual, entende? Não adianta, a gente também é espírito, então não adianta a gente se fechar e falar, eu sou só essa carne que vou morrer algum dia e vou ficar só nisso. Não, nós não somos só isso. Você pode até escolher viver assim, é uma escolha sua. Escolha e consequências, né? Agora, não somos. Essa carne é um local transitório, esse corpo é um local transitório, essa mente aqui é transitória, ela também se vai, eu não vou voltar com a mesma mente, ela vai ter muitas outras informações na minha nova vida, ela vai ter muitas outras crenças limitantes numa outra próxima vida, então assim, vai ser uma outra mente. Nosso espírito também algum dia vai voltar à fonte, ainda seremos só a fonte, onde eu e você não seremos um diferente do outro, estaremos todos ali acoplados juntinhos na fonte, alguma hora, da onde viemos para onde vamos. Então, assim, essas questões todas, elas vão se dissolvendo, e não adianta a gente achar que a gente não é isso e a gente negar, né? A parte espiritual, principalmente para quem tem a proposta de se abrir para um trabalho aprofundado do Tantra. Tantra, necessariamente, ele vai abrir as portas para esse seu desenvolvimento espiritual. Quer dizer que eu vou estar atrelada à religião, quer dizer que eu vou me tornar uma indiana, não, que eu vou tornar ou do Egito, ou vou para algum local ali. Não, quer dizer que você não precisa sair de onde você está, que você já tem tudo que você tem. Você já veio com um combo completo aí, tudinho preparado, entende? Quer dizer que você precisa... Inclusive, no TAR, a gente pega gente de todo lado, né? Assim, arquétipos de todos os lugares. A gente não temos restrição, limitações, né? Não. Inclusive os que a gente não tem lá, né? Às vezes se chega e a gente é muito bem direcionado. Dá uma olhadinha.
Porque assim, há um cuidado muito grande de todo um plano trabalhando para a nossa ascensão mesmo. Então, a gente se negar isso daí é bobeira, entende? Porque às vezes eu vejo pessoas que têm uma... Todos nós temos, somos médiums, né? Então, assim, não, desenvolvidos ou não desenvolvidos. E tem pessoas que começaram o seu processo de desenvolvimento, mas tem um profundo... sei lá, se trauma, não sei te dizer, e não quer olhar para aquela mediunidade, e às vezes é a própria religião ou não que limita isso, mas enfim, o olhar para aquilo não quer dizer que eu vou sair para ir dando consulta, não, quer dizer que você vai lidar com o seu desenvolvimento espiritual. Todos nós já viemos de um caminhar de desenvolvimento espiritual, a gente pode não se lembrar, mas a gente tem um grau de desenvolvimento, cada um tem o seu grau de desenvolvimento espiritual, cada um tem o que precisa ser limpado aqui, né, nesse nosso corpo físico, o que a gente precisa ter de limpeza karmática, etc. Tal. Cada um tem esse histórico todo que precisa lidar. Então, assim, negar é negar uma parte de você mesmo, entende? Então, assim, quando você abre... E aí, a negação não deixa você ser protegido por tudo que você pode ser protegido, por toda a energia boa, vibrações de frequências boas, né? Não vão conseguir se chegar até você. Você não está se propondo nem ao desenvolvimento. Nossa lição básica, a gente não precisa fazer quase nada na vida. A única coisa que a gente precisa fazer é abrir as portas, confiar e se abrir ao desenvolvimento, onde está ali uma limpeza dessa parte, uma limpeza que a gente vai fazendo aos pouquinhos de nossas crenças, costumes, etc. e tal, que a gente vai se limpando aos poucos, e para ir liberando, né? Porque está muito denso. E as pessoas precisam. E aí a gente cai no outro assunto. Esse vazio e essa densidade e esse profundo escape das pessoas em todas as questões, né? Que as pessoas, a gente vai colocar como válvula de escape tudo: sexo, drogas, rock and roll, mas sexo, drogas, etc e tal. Ainda não é chegar até você, né? É aquele deslumbre flash de uma plenitude flash forjada, né? Mas que você não sente reverberar ou que vem com um plus do puta desânimo depois. Então, assim, o que o Tantra traz, ele vai trazer você em essência que você já é esse combo completo e que você pode ter aquelas mesmas experiências que você teve lá a cada segundo do seu dia a dia, né? E de fato, você vivendo a vida ali fora do mundo, do seu dia a dia, você consegue ver essa energia reverberar por todos os dias da sua vida. O que você diz aí um pouco disso, Van? Que a gente já está indo para uma outra questão. Tá. Então, deixa eu ver se eu entendi qual é a pergunta. Essa questão do vazio. Isso. E repete para mim, por favor. Necessidade de uso de drogas, coisa e bebidas. Tá, e coisa... eu só não entendi assim, no sentido de... eu não sei se a pessoa direcionou a pergunta dela, mas assim, no sentido do sexo, do uso de drogas, como um veículo para um acesso da espiritualidade ou como um apego? Não, eu tô no sentido de como que o Tantra enxerga isso, né? Que não há negativa, que não se nega, mas a partir do momento que há a identificação, e aí eu quero chegar nos cuidados que a gente pode ter nos retiros e o que a gente precisa fazer. Tá. Então, assim, o Tantra é um pouco da que a gente já falou mas anteriormente na live. Ele não vai negar, né? A partir do momento que começa a falar não pode, não faz, não sei o quê, você já sai um pouco do que seria a proposta do ser desrepressão, porque você já está reprimindo, já saiu da proposta, né, gente? Mas a ideia é que não role nenhum apego,
Mas eu acho que mais importante que isso também é, assim, observar por que eu caio naquele lugar, né? Então, por exemplo, a pessoa vai para um retiro, ela tá ali por algum motivo, ela tá ali por uma proposta, ela tá ali num desenvolvimento, e aí, de repente, ela vai cair naquele mesmo lugar que ela cai todos os dias na casa dela, ela vai usar droga, todos os dias na casa dela, algum entorpecente, de maneira geral. Pode ser qualquer coisa, gente, né? Das legalizadas até as não legalizadas. Das prescritas ou não prescritas. Ela vai cair no sexo. Ela já faz isso na casa dela. De modo geral, a gente já faz isso todo dia na nossa vida. E aí, por que ali ela precisa voltar para aquele lugar, né? Entra também muito nessa questão do o controle. Por incrível que pareça, eu acho que às vezes isso vem como um certo controle. É assim, eu tô lidando, despertou minha Kundalini, é uma energia que eu não sei lidar com aquilo, o que eu faço com aquilo, aí ela cai ali, ela leva pro sexual, porque ela já conhece aquilo, né? Então, o quanto isso te prende e te impede de crescer. E tudo bem, você caiu ali, ok, mas então não caia e continue naquele lugar ou se apegue. Caia e observa por que foi que eu precisei estar nesse lugar. Por que neste momento da minha vida, vivendo essa experiência, nesse processo de desenvolvimento, nessa egrégora que eu tô aqui, eu precisei voltar naquele lugar que eu já conheço, que eu já faço todo dia, que eu já sei o que vai trazer de resultado para mim. Por que eu precisei voltar aqui? O que é que está me prendendo? O que é que está acontecendo que eu preciso ter essa segurança? Que eu preciso viver essa experiência? Entende? Então, é isso. Ter esse cuidado de ter essa percepção e observar. E perceber o quanto também aquilo te impede de você dar saltos mais altos, né? Porque aí existe uma coisa. Se você, sei lá, fuma um baseadinho, usa alguma substância, alguma coisa assim, você tem uma experiência que é uma coisa assim demais até para você assimilar, aí é muito fácil, porque você coloca a culpa na substância, né? Quando é você com você, como é que você lida com isso? Entende? Então, são questões que eu acho que é importante a gente perceber. E aí cai naquilo também que eu falei do Tantra. O quanto é você sem essa substância? O quanto você é você sem precisar ali do prazer sexual momentâneo? O quanto você é você sem recorrer àquilo? Quem é você sem precisar recorrer àquilo? Entende? Exatamente. E eu não sei se faz sentido isso que eu tô falando pra você. Não, total, é exatamente isso, porque é aquele olhar consciente no que tá te amarrando, entende? Porque o Tantra não vai considerar nada veneno, né? Sim. Nada, nem o pior acontecimento da sua vida, ainda assim ele pode ser auspicioso, né? Nenhuma substância ele vai considerar veneno, né? Tudo pode ser revertido, tudo pode ser bem utilizado. Então, assim, da mesma forma, ele não vai apontar nada como um veneno, mas é isso que a Vanessa falou. A partir do momento que aquilo você se identificou e ele está te prendendo em ciclos que estão te impedindo de você chegar, se desamarrar e perceber quem você é, então ele te amarrou. Então existe aquela sua falsa liberdade de tudo fazer, de tudo poder. Ela mesmo está te amarrando. Isso daí a gente pega mesmo dentro de um curso de massagem tântrica da Caxemira. Às vezes a gente pega ali pessoas que já passaram, que às vezes são até terapeutas, etc e tal, que estão ali, estão acostumadas com a êxtase, com as sensações, com os sentidos, né? Com a parte da sensorialidade. E está preso nisso, a ponto de não deixar passar para aquele ponto mais sutil que é a proposta, né? A proposta não é o sensorial. Pode passar pelo sensorial, não pode, a gente passa pelo sensorial. Mas quer dizer que eu não preciso ficar lá só no sensorial. Deixa eu perceber o que é que eu posso ter além disso. Qual é a proposta além disso? E é muito fácil a gente ficar, porque aquilo lá é sedutor demais, entende? Ir naquele campo onde a gente tem que se soltar
E estar em estado vulnerável é muito difícil. E naquele campo desconhecido onde a gente já não foi, onde a gente não passou e não sabe o que está por vir, é muito difícil. E cai no que a Vanessa acabou de dizer. Só que aquilo está te amarrando. Então, toda aquela proposta, que liberdade, toda aquela na exploração do meu sensorial, ela vai te prender para o resto da vida, né? Existe alguma coisa mais além disso? Existe, mas você está se propondo a se desamarrar? Não quer dizer que você não possa voltar e se amarrar de novo. Volta, é sua opção, é sua vida. Mas quer dizer, que tal você? É um convite. Que tal você pegar e olhar para o que existe além disso, né? Talvez você goste. E talvez na próxima vez não seja um caminho tão desconhecido. Se você nunca der um primeiro passo para você sair desse local amarrado, como que você vai saber, né? É isso. E aí, Pan? E assim, só complementando, agora falando um pouco mais da questão da sexualidade, né? Uma vez, e não tinha nada a ver com Tantra, tá, gente? Eu não lembro onde foi que eu li isso. Mas cabe muito no que a gente está falando aqui. A gente está vivendo num momento de uma falsa liberdade sexual, onde as pessoas estão falando mais sobre sexualidade, onde elas discutem mais, onde a gente fala muito mais, por exemplo, abertamente de masturbação, de vibradores. Eu nem sei se eu posso falar essas coisas aqui, daqui a pouco o Instagram derruba a gente. Mas assim, só que assim, ao mesmo tempo, se você parar para pensar, é um assunto onde as pessoas estão falando mais, mas que te amarra naquele lugar do tipo, você precisa sentir assim, você precisa ter tal experiência, você precisa fazer tal e tal coisa. E aí é uma falsa liberdade que te coloca num papel de questionar, mas ao mesmo tempo diz, você tem que questionar, mas tem que seguir esse padrão. E o Tantra tira isso, né? Ele vai te tirar de todos esses padrões. E ele vai dizer, inclusive, não existe padrão. Não tem padrão aqui. E isso assusta pra caramba. Muito, inclusive, na verdade. Trabalha com Tantra, né? Porque às vezes você tá com um puta processo de expansão, de plenitude, e a pessoa vem atrapalhar o seu processo, falando, não, você tem que respirar do jeito certo, você tem que ter orgasmo, aquele de pico. Não tem que ter isso. Eu tô bem no meu processo, eu tô sentindo Deus, cara, deixa eu na minha, entende? Então a gente sempre cai nisso. É uma linha muito tênue e a gente pode cair nisso, sim. E é sempre válido esse autoquestionamento se você não está se amarrando em algo, até naquilo que te possa parecer muito sedutor, pode pegar e te amarrar, né? Às vezes até nessa ideia. Nem nessa última. Teve algum curso, não me lembro se foi no curso ou no retiro, e veio muito para falar sobre manipulação de energia, e que não é o objetivo, e pegar no pé de algumas questões referentes a isso daí, explicar sobre a energia, sobre se compartilhar, sobre a transmissão de energia, sobre a parte do sopro, compartilhar aquilo que eu aprendi. E o Tantra é esse compartilhar contínuo, não é aquela manipulação de energia, eu vou mexer a minha própria Kundalini, olha que ninguém bota a mão, né? Cada um com a sua Kundalini. Não ter essa manipulação de energia, não é a proposta, né? A proposta é que eu transmita o que eu consiga, eu vou vibrar meu corpo aqui, vou conseguir transmitir ali, e talvez o outro instrumento se toque sozinho. E aí, o caminho é de cada instrumento que começou a tocar suas próprias cordinhas, né? E por aí vai. O que mais? Você ia falar alguma coisa? Não, então, é isso, sabe? E aí, só complementando essa questão, voltando lá nessa questão da sexualidade, né? Dessa questão da falsa liberdade. Então, assim, tá, hoje a gente pode fazer uma live para falar sobre orgasmo, mas aí existe uma imposição. Você tem, que é bem o que você falou, tem que ter orgasmo assim, assim, assado, você tem que se tocar de tal forma, você precisa usar o vibrador, entendeu? E aí cai nisso. Não é uma liberdade, é uma falsa liberdade. Você
até se coloca num lugar onde você começa a falar sobre isso, mas existe um padrão que você precisa seguir. Então, já não é tão livre assim. E existe, principalmente quando a gente fala do caminho, e eu falo isso, que eu sou terapeuta sexual, né, venho aí desse lugar, existe toda uma indústria também por trás disso, a gente não pode esquecer, né? Então, não serve a alguém que a gente esteja falando sobre vibradores, por exemplo, entende? Alguém está lucrando com isso. E eu falo vibrador especificamente porque é uma coisa que eu tenho um pouco de ressalva. A gente já falou em algumas lives, eu, a Sandra, acho que tem que ser usado com muita cautela, acho que dependendo da forma que for usado, ele prende, ele vicia, ele amarra. Então, por isso que eu tô citando esse exemplo, tá, gente? Mas assim, então para questionar, né? Porque existe alguém ganhando dinheiro com isso, né? Isso não está em pauta no momento a troco de nada. E aí, Mas outra olha questão que que eu quero... contraditório. A gente vai fazer o Nutri de Troca, que vai ter vibrador, que vai ter bullet. A gente deu a última edição do Tantra de Tara, teve o bullet, não do jeito convencional, né? A gente trouxe de uma outra forma, que a gente usa na êxtase total, mas a gente utilizou o bullet. Quer dizer, então, que eu não posso usar? Não. Quer dizer que eu não vou me amarrar. Então, eu me dou a liberdade de eu colocar em alguns trabalhos que eu acho, que eu sinto que possa colocar, ou não colocar em uns trabalhos que eu não sinto no coração de colocar, entendeu? Então, assim, a gente não vai fechar. Eu acho que a gente teve um caminhar que tudo isso foi muito necessário, mas a gente não se estagna. A gente perpetua avançando, né? E a gente só tem porque, na verdade, não é um inimigo, né? Não é um inimigo. No caso específico do vibrador, ele não é um inimigo. O problema é o uso que tem, como isso está se disseminando, o uso que se faz, ou como isso é imposto. Porque ele é uma ferramenta muito legal para um desenvolvimento de várias coisas, né? E pode ser utilizado de forma muito legal e de diversas formas. Só que tudo que te amarra, em algum momento, não vai ser legal, entende? Para o seu desenvolvimento como um todo. Van, não sei, você quer colocar um mantra? Tem mais alguma coisa? Eu ia falar, gente, ia compartilhar, que eu tinha prometido de compartilhar um pouco da minha história. Eu falei da parte dos sopros que veio para mim, né, na ayahuasca, no ritual de ayahuasca. Mas eu acho que vai ficar muito extenso. E aí a gente faz uma outra live. A gente também quer fazer uma live voltada para os idosos, aproveitando aí a semana da consciência sobre os idosos, os cuidados sobre a legislação e os cuidados com eles, né? E aí a gente quer fazer também uma live. Essa experiência da ayahuasca que você está falando, fica o convite para quem está na live, porque você já comentou em outras lives, se eu não me engano. Então fica o convite, gente. Tem várias lives que a gente fez. Assistam, acho que eu acho que as nossas lives, não é porque sou eu e a Sandra que fizemos, não, tá? Mas eu acho que é um material muito rico que a gente tem aqui disponível para vocês. Tem bastante coisa, assim, e o legal é que às vezes vocês se identificam, né? Porque é aquilo que a gente estava falando no começo da live, às vezes a gente quer uma referência, quer se identificar, a gente sente a necessidade de não ver que a gente está sozinho no caminho, entendeu? A gente sente a necessidade de falar, loucos ficaremos todos juntos, não estou sozinha. E é legal de perceber o caminhar das outras pessoas, assim, e saber que existe um lado são nisso tudo, e talvez os são não sejam tão sãos assim, né, Vanessa? Mais ou menos são. E que tá tudo certo. Eu ia propor a gente encerrar com um mantra. Topas? Bora! Você não tá me vendo, mas vai rolar um mantra. Eu não tô vendo, mas você vai fazer. Mas aí, se você quiser fazer alguma coisa, a gente vai só respirar, me explica, porque eu não consigo ver o que você tá fazendo. A gente vai colocar as mãozinhas em. Eu tô falando, mas para as pessoas verem, para você não ver, tá bom? A gente vai colocar as mãozinhas em concha, ficar sentado que nem Buda, Siddhasana.
Aqui eu não consigo, mas beleza. Tudo bem. Aí a gente vai colocar as mãos aqui em conchinha nos joelhos e fazer uma rotação. Um giro mesmo, tá? E a gente vai mantrar. Gente, eu tô com outro aparelho que não tem música baixada aqui. Então vai rolar do YouTube mesmo. Pode dar aqueles comerciais no final? Pode. Tudo pode acontecer. Mas a intenção é boa, tá? A intenção é que a gente mantre, traga um pouco de vibração para o nosso corpo. O mantra é bem facinho, é o do Sitaram. Bluetooth mode. Depois você sinaliza se está todo mundo ouvindo. Fecha os olhos. E a gente vai fazer uma rotação para a direita com o corpo. Vocês vão sentar aí do jeito que Budinha senta. Lótus, Siddhasana. Sitaram, Jai Jai Ram. Sitaram, Jai Jai Ram. Inspira. Prende o ar bastante bem. Solta o ar bem devagar. Espera até inspirar de novo. Sitaram, Jai Jai Ram. Sitaram, Jai Jai Ram. Sitaram, Jai Jai Ram. Se vier algum movimento, deixa o seu corpo se expressar. Jai Jai Ram. Vai criando um sorriso interno. Deixa o seu corpo inteiro sorrir. Jai Jai Ram. Sitaram. Sitaram, Jai Jai Ram. Sitaram, Jai Jai Ram. Jai Gurudev. Sitaram, Jai Jai Ram. Sitaram, Jai Jai Ram. Sitaram, Sitaram, Jai Jai Ram. Jai Jai Ram. Jai Guru Baba. Sitaram, Sitaram, Jai Jai Ram. Jai Jai Ram. Sitaram, 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 Sitaram, Jai Jai Ram. Jai Jai Ram. Sitaram, Jai Jai Ram. Sitaram, Sitaram, Jai Jai Ram. Jai Jai Ram. Sitaram, 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 Sitaram, Jai Jai Ram. Jai Jai Ram. Sitaram, Jai Jai Ram. Jai Gurudev. Sitaram, Sitaram, Jai Jai Ram. Sitaram, Jai Jai Ram. Sitaram, Jai Jai Ram. Jai Guru Baba. Sitaram,
E transmite boa vibração, joga pro universo. Aí, ó, o centro do peito, tá vibrando. E aí, tá viva? Tô. Sentou? Bora aí, gente, gratidão por ter ficado aqui. Olha, quem já fez o curso de massagem, quem já fez os taras das edições antes da Caxemira, está super convidado para participar do núcleo de troca que a gente vai ter no dia 8/10, domingo, aqui em São Paulo, no Espaço Clarion. Quem também já fez a formação ou tem o certificado do curso de massagem tântrica, Linga, Ioni, Sensitive Massagem, Êxtase Total Massagem, em outras escolas também, está super convidado.
pessoal da Humane também, está super convidado também. Vai ser um núcleo de troca supervisionado, então não precisa ficar preocupado. A gente vai passar todas as manobras certinhas para vocês conseguirem acompanhar, tá bom? E a gente vai também consertando, acertando também, tirando as dúvidas no decorrer da própria prática de massagem. E no dia 2 a 5 do 11, a gente vai ter mais uma edição do Tantra de Tara. É uma edição de celebração, que é a 15ª edição, e vai ser o 3º ano, aniversário de 3 anos do Tantra de Tara, né, Van? Sim. Recadinhos para dar, Van? Dia 21 e 22 ou 20 e 21? É 21 e 22 de outubro, a gente também vai estar no Espaço Clarion. Fala aí. Eu sempre confundo, é 21 e 22, é 20 e 21, né? Não, 21 e 22. 21 e 22, tá. Dia 21 e 22 de outubro vai ter o curso de formação de instrutores de pompoarismo. Estamos indo para a nossa 4ª edição dessa formação. Vai acontecer em São Paulo, aí no Espaço Clarion. É uma formação de 2 dias, tá? Para quem quer trabalhar com pompoarismo ou quer agregar a técnica nos seus atendimentos, né? Ou para quem não quero trabalhar com isso, mas eu quero aprender para mim. Serve para mim esse curso? Serve, tá? E lembrando que nessa formação a gente vai trazer o pompoarismo técnico, mas a gente vai trazer também o pompoarismo tântrico, pompoarismo vibracional, e além disso a gente traz também, agrega informações sobre sexualidade, sobre técnicas da terapia sexual, vai trazer alguma coisa do yoga também, principalmente desse trabalho de assoalho pélvico. É uma formação bem completa, bem legal. Coisa do Hatha Yoga, a gente traz também coisas do taoísmo. Sim, né? Taoísmo. É muito diferenciada a partir do momento. É um grupo misto, então o compartilhar com um grupo misto, tendo homens e mulheres ali, é muito gratificante, porque a gente vai conseguir experienciar e visualizar as duas aprendizagens, os dois desenvolvimentos. O curso tem a proposta de desenvolver muito a musculatura pélvica dessas pessoas durante esses 2 dias, e principalmente se elas levarem para as práticas do dia a dia, né? E também muito com foco, dissolve aquela ideia de ser centrado por uma pessoa de X idade, que a pessoa tem que ter ainda consciência corporal. A gente traz muita coisa do Hatha Yoga, que vai tirar todas vai dissolver muita coisa disso daí. Então, assim, para quem está já atendendo em terapia tântrica, para quem vai começar a atender, ou para quem quer iniciar um novo trabalho com homens e mulheres, a hora é essa. O curso tá e mesmo para quem não trabalha especificamente com Tantra, né? Então, por exemplo, a gente já teve gente que veio da ginecologia natural e agregou esse conhecimento. Tem pessoas que trabalham com o sagrado feminino, querem agregar também. Porque tá um curso bem completo, gente, assim, tá? Não é porque fui eu e essa daqui fiz, não. Mas nosso trabalho tá muito legal. Eu queria ter feito um curso desse quando eu comecei, viu? Muito legal e muito diferenciado. Tá. Você percebe que você é capaz de fazer muita coisa. É lógico que você vai ter os seus treinamentos diários, mas você consegue fazer muita coisa no seu próprio corpo, com as técnicas que você vai aprender lá, e você vai conseguir transmitir muitas coisas com o que a gente fez lá. O que a gente acabou de fazer agora, ouvindo mantra, os mantras trabalham toda a parte de vibração. E a repetição faz com que a gente vá entrando em um estado de expansão e firmando esse estado de expansão que a gente tem, tanto dessa expansão de plenitude, quanto também uma expansão de consciência, porque a gente sai fora necessariamente do mental. A gente não tem como, em alguma parte do mantra, a gente se desarma para entrar na vibração dele, ele é um ritmo crescente, e aquilo começa a reverberar e vibrar em todo o nosso corpo, e a gente trabalha com essa vibração, né? Toda essa energia, ela vibra, ela constantemente vibra, e a gente só está trazendo uma vibração para que elas dancem, né? Para que essas frequências energéticas, elas vão dançando. E isso daí reverbera no nosso corpo. Cada um reverbera de uma determinada forma. A Kundalini de cada um vai dançar de uma forma diferente, ou às vezes pode ser coincidente, mas
cada uma vai ter o seu próprio caminho. E isso que a gente faz é uma transmissão, né? O que vibra aqui está vibrando em mim, mas também a minha alegria, a alegria da Vanessa, a alegria de quem está assistindo ou de quem vai assistir vai acabar vibrando e alcançando. Né? E isso daqui é uma transmissão, e é isso daqui que a gente vai fazendo também nos nossos trabalhos. Compartilhando com vocês a arte dessa transmissão, né? De a gente transmitir isso daqui, online, tanto à distância ou não, a gente sente a vibração, aquece o nosso corpo, aquece o nosso coração, vibra as nossas cordinhas, e a ideia é essa. Bom, espero que a live seja muito útil para quem assistir. Gratidão para quem esteve conosco. Antes de finalizar, deixa eu só complementando em relação ao curso da formação de instrutores de pompoarismo, que é uma pergunta que vem sempre, tá? Eu quero fazer o curso, mas eu nunca tive experiência, não sei, nunca fiz nada de pompoarismo. Eu posso fazer o curso? Pode, tá? Porque essa pergunta, volta e meia, aparece. Então, não precisa ter conhecimento prévio para fazer a formação de pompoarismo. E lembrando que quem participou dos cursos do Tantra da Caxemira, do Tantra de Tara, mesmo quem já fez curso individual com a Sandra, tem desconto na inscrição, tá? Homens e mulheres, hein, gente? Porque o pompoarismo é para todos. A sua olho pélvico eu tenho os meninos e as meninas, né? E aí, tipo, eu acho muito engraçado, porque às vezes eu recebo aquelas perguntas das pessoas que não viram os posts das edições mistas e vem assim, nossa, mais uma escola que só ensina para mulheres. Eu falei, não, querido, olha, ensinamos para homens, grupo misto. Vamos fazer sua inscrição? Não, no momento não vai dar. Leia o que está escrito. Mas o não no momento não vai dar, é ótimo. Né? Eu só queria criticar mesmo. Fazer o curso eu não quero, não. Agora, gente, brincadeiras à parte, é isso aí. Espero que todos vocês tenham gostado. Gratidão para todo mundo que passou na live. Gratidão para a Van que embarca nas minhas doidices. Beijo para todos vocês. Boa noite. Vai ficar gravado, tá? Tá lá no YouTube também. Beijos. Beijo, gente. Amanhã tchau. Beijo. Tchau. Até Amanhã. Até amanhã. Manda beijo pro Flávio. Fala que ele é um safado. Como assim? Eu vou mandar. Eu xingar ele. Beijo. Pode deixar. Tchau, beijo, tchau. Brincadeira, Flávio. Beijo pra você. Amo você. Beijo. Beijo, gente. Beijo.